curioso como histórias antigas podem facilmente se transformar em lendas, não é? Dependendo do caso, as pessoas que conheceram o relato em primeira mão talvez nem estejam mais aqui para explicar exatamente como foi que tudo aconteceu. Mas e quando a história é recente, né? Só que ela é bizarra demais para se acreditar. É basicamente isso que aconteceu com Clifford Wright, um americano que supostamente entrou em coma e passou todo o tempo no inferno. Maryland, Estados Unidos, 1999. O lugar e a ocasião que mudariam a vida de Clifford já mostram que a história poderia não ter um final feliz. Na manhã do dia 5 de dezembro, ele se envolveu em um grave acidente em uma estrada. Um acidente que você diria que só um milagre conseguiria salvá-lo. Olha, talvez o milagre realmente tenha acontecido, mas não da parte que você imagina. Clifford sobreviveu. E o mais impressionante é que ele ainda conseguiu sair do carro e se arrastar para longe. Mesmo ferido, cheio de hematomas, o corpo dele ainda tinha forças para um último ato em busca da sobrevivência. A questão é que, pouco tempo depois, Clifford sucumbiu a um coma profundo. A sorte dele foi que um caminhão passou pela estrada poucos minutos depois do trágico acidente e viu seu corpo estirado no asfalto. O caminhoneiro ligou imediatamente para a emergência. E se não fosse esse feito, talvez o acidente tivesse terminado em morte. Isso porque, depois que Clifford foi levado pela equipe médica, descobriu-se que ele estava com várias fraturas internas, muitos ossos quebrados e até hemorragia. A recuperação não foi nada rápida e ele precisou ser forte para não morrer. O que ninguém sabia é que a luta não estava só nesse plano. Não. Mas também estava no plano espiritual. Eu não sei exatamente quanto tempo durou o coma. Apenas que, em uma noite, os médicos e enfermeiros que estavam de plantão tomaram um baita susto quando ouviram gritos desesperados e batidas nas paredes. Tudo isso vindo do quarto de Clifford. Quando os funcionários entraram no cômodo, eles perceberam que o cara tinha acordado do coma, mas estava bastante perturbado, com medo, perdido. O motivo para o desespero era um só. Clifford disse que ficou todo o tempo do coma no inferno e que passou torturas inimagináveis lá. Foi preciso aplicar um calmante para que ele aquietasse. Só que, ainda assim, ele parecia inconsolável, desesperado por ajuda, dizendo ele que foi perseguido por armas, que sentia o cheiro de enxofre e resíduos o tempo inteiro e que o fogo estava por toda parte e que havia muita, mas muita lamentação. Os detalhes eram tão sórdidos que o especialista até duvidou que toda aquela história tivesse sido causada pelos remédios
ou uso anterior de entorpecente. Os detalhes eram ricos demais. Simplesmente não parecia delírio. Clifford acabou recusando a ajuda de um psicólogo nos dias que se seguiram. Mas, em contrapartida, logo conseguiu se recuperar fisicamente dos ferimentos. Todos imaginavam que ele estava bem mentalmente, mas não foi o que aconteceu. Em determinado momento, Clifford foi liberado e pôde finalmente voltar para o seu apartamento alugado. E foi lá, exatamente lá, que as coisas ficaram mais estranhas. Depois de alguns dias, começaram a surgir reclamações de um som vindo de um teclado lá do apartamento de Clifford. Um som alto, como uma música, seguido por alguns ruídos estranhos. Noite após noite, isso se repetiu. Até que o síndico do prédio não viu outra alternativa, senão ir até o apartamento. Até porque as reclamações dos outros moradores estavam chegando aos montes. O problema é que Clifford não abriu a porta. Na verdade, ele nem deu nenhum tipo de sinal sobre estar lá dentro. Só que o síndico precisava resolver esse problema. Para isso, ele pegou uma chave reserva e abriu a porta. Vai que o cara não ouviu as batidas, certo? O que ele encontrou lá dentro foi perturbador. A casa parecia um chiqueiro, cheia de sujeiras e excrementos espalhados pelo chão. E Clifford foi encontrado completamente lúcido. Mas ele estava nu, com o corpo repleto de cortes e deitado no chão agarrado a um grande bloco de gelo. A primeira reação do síndico foi tirar fotos para mostrar para a polícia. Porque se ele não tivesse provas da situação, é bem provável que ninguém acreditasse. E daí surgiu a foto bizarra que usam para ilustrar o caso. Mas você lembra que Clifford estava lúcido? Pois é. Toda essa lucidez fez com que ele explicasse a situação. A música alta servia para evitar que ele ouvisse as lamentações do inferno, além de impedir que os demônios o encontrassem e o levassem novamente para o abismo. Já o bloco de gelo o ajudava a se manter fresco, visto que ele constantemente sentia o calor das trevas. Não havia o que fazer, além de levá-lo para um hospital psiquiátrico. E foi o que a família fez. Mais de um especialista afirmou que toda a história de Clifford era resultado de graves danos causados ao cérebro durante o acidente. E que tudo o que ele estava falando eram delírios relacionados aos danos. Durante algumas entrevistas, ele chegou a detalhar os demônios, pretos e sem rosto. Os seres gritavam com ele e o queimavam com uma espécie de forcado. A sensação de todo o lugar era como uma carne queimando. E quanto aos cortes pelo corpo, ele disse não saber como foram feitos, mas garantiu que ele mesmo não fez nenhum. O único problema para desacreditar a história era que Clifford a contava com tanta seriedade, com tanto medo, que até os profissionais duvidaram desse diagnóstico. E durante toda a análise e as entrevistas, ele continuava falando que estava sendo perseguido pelos demônios. Um dos psiquiatras que o analisou
relatou que sempre que ouvia a história, sentia como uma faca fosse enfiada em seu estômago. O profissional não quis revelar a identidade, mas disse que fez várias visitas a Clifford antes dele ser transferido. Afinal, o cara não podia receber visitas da família, apenas dos médicos. Em uma noite, esse mesmo psiquiatra estava na sala ao lado do quarto de Clifford quando ouviu um som. Era uma risada misturada com um barulho que dificilmente um ser humano conseguiria fazer. Mas não havia ninguém além de Clifford no quarto. Não havia televisão, rádio, instrumentos musicais. Apenas o paciente. Bom, ao menos é o que a história diz. Ao abrir a porta, o psiquiatra deu de cara com Clifford, agarrado a outro bloco de gelo, dessa vez menor, que havia sido entregue pelo hospital. O bizarro é que o profissional disse que, por mais que tenha assinado a transferência do cara, ele parou de pensar que a história fosse mentira. Não se sabe o que aconteceu com Clifford depois disso. Os últimos relatos são de que ele ainda falava que era perseguido por demônios. Já outras pessoas dizem que ele faleceu semanas depois ou foi levado por seus parentes para bem longe, onde vive até hoje. Mas se engana quem pensa que a história acabou aí. Um jornal local, o The Baltimore Sun, teria publicado uma notícia bizarra sobre o mesmo acidente de 1999. De acordo com o texto, 2 pessoas morreram na fatalidade. E uma delas era um jovem de 17 anos chamado Clifford Hoyt. Será que o coma foi só a ponta do iceberg para o que ele passou? Olha, de uma coisa eu sei. Jamais duvide de experiências envolvendo o inferno.